nós. E continua rezando, solte a voz, reze nessa oração. Deixe que o próprio Espírito Santo também possa orar através de você pelo diácono. Vem Espírito Santo nesta hora sobre o diácono Nelsinho Correia, com todo o amor que nós sentimos por ele. Nós pedimos que o Senhor nesta hora se manifeste abundantemente na vida do diácono, abençoando a sua vida, a sua formação, a sua família, mas de forma especial agora o seu dom e tudo aquilo que ele vai trazer para nós, para que ele seja um profeta nesta hora para nós, o portador da palavra, da mensagem de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. E nós consagramos a nós, o diácono Nelsinho Correia, esse momento nas mãos da nossa mãe, da mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Bom dia a você que está aqui no nosso centro, nosso rincão. Você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, por esse Brasil afora e por esse mundão de meu Deus. Que Deus abençoe você nesta manhã. Vou falar para vocês dessa manhã. O tema é: feliz quem segue o bom caminho. Fala isso para a pessoa do seu lado. Feliz quem segue o bom caminho. E a palavra de Deus é esse bom caminho. Aliás, esse bom caminho é uma pessoa. Porque um dia alguém disse: eu sou o caminho. Eu sou. Esse caminho é uma pessoa. Então, poderíamos dizer: feliz quem segue a Deus, sim ou não? Sim ou não? Feliz quem segue a lei de Deus, sim ou não? Feliz quem segue a palavra de Deus? Feliz quem segue a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, sim ou não? Então, você é feliz. Queria louvar a Deus por você, que hoje acordou bem de manhãzinha, para vir para a Canção Nova. Quem acordou estava escuro ainda, levanta a mão. O pessoal que veio de longe, muito bem-vindo. Você é feliz. Feliz é você que segue o bom caminho. E vocês que vieram em viagem, em peregrinação, que combinaram, separaram o dinheirinho lá, né? E dinheiro não está fácil, né, gente? Hoje em dia, não está fácil hoje em dia o dinheirinho. Então vocês se prepararam. Eu vou lá na Canção Nova, eu vou rezar. Vou passar em Aparecida, vou lá no Frei Galvão. Então a palavra de Deus está dizendo para você que você é feliz, porque você está seguindo o bom caminho. Então dá um sorriso de feliz aí para a gente ver. Aí, ó. Não é? E se nós formos entrar, o que é felicidade? Para muitos, felicidade é não ter problemas, é não ter dificuldades. Felicidade é não ter conta para pagar. Felicidade é não ter enfermidade na família. Felicidade é os nossos filhos, nossa casa, ter sempre tudo de bom. Isso é possível neste mundo, sim ou não? Sim, eu acho que não. Quem falou sim, Deus que te abençoe. Você que não tem nenhum problema. Talvez você mora numa cidade chamada Marte. Você é Joe. Você é uma pessoa Joe, de outro mundo. Porque neste mundo aqui, neste mundo, muitas vezes é um vale de lágrimas. Filma ela, ela fica com dor no braço. Filma logo a faixa dela, ela fica com dor no braço lá. Mostra ela aí para ela poder baixar o braço. Vai fazer a cãibra dela. Então, na verdade, neste mundo, gente,
é um vale de lágrimas. Mas a palavra de Deus fala que a gente pode ser feliz ainda, seguindo a palavra de Deus, fazendo o céu acontecer aqui na terra. E a gente pode estar sofrido, passando por dificuldade, mas a gente pode estar confiante que Deus está com a gente. Quem já chorou aqui? Levanta a mão. Quem já sofreu? Quem já chorou tomando banho, quando você tomou banho naquele dia? E falando assim, eu não aguento mais. Quem já chorou? Hein? E lágrima descendo junto com a lágrima do chuveiro. E falando, ai minha mãe, se ela fosse viva, se ela estivesse aqui do meu lado, eu quero a minha mãe. Nem fala a Sofia lá, eu quero a minha mãe. Não é verdade? Quantas vezes falamos isso? E é para você que acordou cedo hoje para vir para a Canção Nova, que levantou de manhã e ligou o rádio, a TV na Canção Nova. Você é feliz. Quem segue o bom caminho é feliz. Porque tem gente que nem uma prima minha, lembra quando tinha um programa de rádio que tinha aquela música de suspense e o cara ia narrando, e aí ele pegou a faca e tirou a faca da bainha, e a música tchan, e ele veio chegando até aquela mulher e foi se aproximando, e foi chegando perto dela, e pegou a faca e descascou a laranja que estava na mão dela. Mas não era assim, né? Contava aquele drama, e ele pegou a faca e enfiou. E contava. E a minha prima todo dia ouvia. Depois tomava remédio, porque calmante, que a pressão dela subia. Mas todo dia ela ouvia aquele programa. A gente que é viciada em má notícia. E nós vemos que tem programas de televisão que sobrevivem dessas má notícias. Se você segue as novelas, tem novela que na propaganda que já aparece, impressionante. A primeira cena que eu vi de uma novela esses dias, não na novela, mas estava vendo o jornal. Primeira cena era de uma filha encontrando o pai traindo a mulher. Primeira cena da novela. O Senhor está falando, é feliz quem segue o bom caminho. E você vai seguir o bom caminho ou vai seguir as novelas? Tem gente seguindo novela. E não vai dizer que não influencia. Ah, eu vejo, mas não me atinge nada. Mentira. Essa mensagem vai atingindo. Então hoje, vamos basear no Salmo 1. O primeiro salmo da Bíblia, que é um salmo sapiencial. Quer dizer, o que é um salmo sapiencial? É que fala da lei. Que fala da lei de Deus. E esse salmo tem esse título: Feliz quem segue o bom caminho. Eu falo e você repete: feliz quem segue o bom caminho. Feliz quem não segue o conselho dos maus. Não anda pelo caminho dos pecadores. E nem toma parte nas reuniões dos zombadores. Interessante, para dizer que é feliz quem segue o bom caminho, o Salmo começa falando daqueles que não seguem o bom caminho. Deduz comigo, se é feliz quem segue o bom caminho, quem segue o mau caminho é feliz? Sim ou não? Poderíamos fazer um outro salmo baseado nisso. É infeliz quem segue o mau caminho. É ou não é? É infeliz. Então é feliz quem segue o bom caminho. Feliz quem não segue o conselho dos ímpios. Quantas vezes o seu casamento está em crise e você vai se aconselhar com uma pessoa, ou desabafa com aquela pessoa, e aquela pessoa te diz: larga dele, boba, vamos comigo lá,
no forró. Lá tem um monte de... Que isso? Você parece que é boba. Vamos lá. Quantas vezes na hora do sofrimento, na hora da dor, tem aquele conselho, que não é um conselho, mas que é um convite a fazer coisa errada. Quantas vezes você desabafa lá, meu pai é muito chato, minha mãe é muito chata. Já tem um convite para você experimentar droga, ou fazer tal coisa e tal coisa. Nós sabemos que nos tempos de hoje, esse conselho vem pela internet, vem pela TV, vem pelos filmes, vem pelas revistas, vem pelos maus exemplos que nós temos de sobra por aí. Feliz quem não segue o conselho dos maus, quem não anda no caminho dos pecadores. Essa semana eu vi uma cena que me deixou chocado. Vi aquele trator mirando assim naquele laranjal. Vocês viram essa cena? E aquele trator passando por cima. Aquilo me chocou. Será que nenhuma autoridade no nosso país vai fazer alguma coisa? O que pode justificar fazer isso? Colocar areia dentro do motor do trator. Tem alguém que morou na roça aí? Que trabalhou na roça? Você sabe o que é um trator para um fazendeiro? O trator para o fazendeiro é um luxo ou uma necessidade? Minha gente, vocês veem que muito tratorista aqui em Cunha, tem os melhores tratoristas do Brasil. Eles têm inclusive no trator aquela grade em cima. E eles trabalham com cinto de segurança. Porque eles vão em cada lugar com um trator que a gente não acredita. Cada lugar é assim. E tem já essa grade em cima, que se o trator virar, ele está bem. E eles vão em cada lugar. Você imagina pegar um motor de um trator e colocar areia dentro para fazer um protesto. Isso é uma imbecilidade. É uma irresponsabilidade. Isso é coisa de bandido. Esse povo tem que botar na cadeia. E nós vemos isso, justifica isso. E eu fiquei com aquela cena na minha cabeça. Aquele trator nas mãos de uma pessoa que não sabe o que é trabalhar, sabe só o que é invadir. Não sabe o que é pegar na enxada e trabalhar uma terra, sabe invadir a terra dos outros. E mirando naquelas árvores, passando com o trator e destruindo o que levou anos. Uma laranjeira você planta hoje, amanhã ela dá fruto? Com toda a evolução hoje, é no mínimo 5 anos, não é isso? 5 anos para cima, para dar 5 anos de trabalho perdido. Por quê? E não era que o cara era barbeiro, não. O tratorista, ele mirou. Ele pegou assim. E vocês veem bem que o laranjal desse, quando é plantado, é tudo em fileira, né? Ele mirou na primeira e foi passando por cima. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. E se você estiver assistindo a canção nova, vai confessar. Seu barbeiro. Barbeiro por opção. Porque você imagina, feliz quem não segue o conselho dos ímpios. Por isso que a resposta do cristão não é a resposta à violência. Que nós vemos, quando acontece uma coisa dessa, as reuniões que se fazem, até católico falando, o que eu faria com uma pessoa dessa? Um fala, eu pegava uma de pau e batia na mão dele, moía os dedos dele. Aí eu dava uma surra nele, eu furava o olho dele. E aí, uma maldade, ela gera o quê? Coisa boa? Gera mais maldade. Uma maldade gera o desejo de fazer mais mal ainda. Uma maldade leva o desejo de vingança. É ou não é? Leva o desejo de vingar, vamos vingar. Então, por isso que é feliz quem não segue o conselho dos maus.
nem toma parte na reunião dos zombadores, mas na lei do Senhor encontra a sua alegria, e nela medita dia e noite. E meditar a palavra de Deus nos tempos de hoje é uma necessidade. Não é meditar na palavra de Deus, nem é ficar recitando a palavra o dia inteiro somente, não. É ter ela no coração. Porque na hora que você menos imagina, você vai precisar dessa palavra de Deus. Você quer meditar na palavra de Deus, é ter ela no coração. Porque os dias são maus. É, na verdade, nos tempos de hoje, você precisa se apoiar na palavra de Deus, para não se deixar levar pelos sentimentos ruins que as coisas que a gente vê nesse mundo despertam na gente. Por exemplo, quando eu vi essa cena, aqueles tratores todos quebrados, não sei porque eu vou muito na roça, e gosto muito da roça, e sei o que é para alguém da roça, um tratorista, um trator. Tem algum mecânico aqui? Quando vai areia no motor e nos pistões lá, o que acontece? Acabou esse motor. E que preço que é? Quem já fez o motor aí de um carro? Só para abrir. O cara só para abrir, né? Não é? Uns R$1.000? 10 mil? Só para abrir o motor. Fundiu o motor. O cara só para abrir o motor de um trator. Para abrir o motor. Para depois ver lá o que estragou. Então nós vemos que nós não podemos deixar levar pela maldade que tem no coração do homem. Tem maldade. Se nós não deixamos levar, nós não fazemos o bem. E ontem à noite, um procurador disse que esse povo está recebendo dinheiro de autoridades patrocinando isso aí. Precisamos ver isso. E olha que bonito. Por que estamos falando disso tudo hoje? Porque esse Salmo 1 é interessante na Bíblia. E é muito bom que você tenha a Bíblia. Se você não tem a Bíblia, você vai na Canção Nova e leva uma Bíblia de presente dessa aqui, ó. Parceria da Canção Nova com a CNBB. Ele diz aqui, neste Salmo, olha que bonito. Descreve-se com imagens tiradas da agricultura o destino dos bons e dos maus. É um convite a caminhar sempre na fidelidade a Deus. Olha que bonito. Neste salmo, vai descrever com imagens da agricultura. Por isso que eu estou falando do trator. Não é? Do trator, da terra que é arada. Muita gente hoje reclamou da chuva. Ai, que chuva chata. Não vou reclamar da chuva, não. Aqui atrás da Canção Nova, se você olhar, nós aramos lá um terreno. Estava aradinho, só esperando o quê? A chuva cair. Amanhã já vamos plantar lá. Deu uma chuva boa, essa noite inteira. Quem é da roça, não maldiz a chuva, não. E na roça, quando chove, não é verdade, gente? O riozinho vira riozão. Não é verdade? Aquele riozinho pequeno, quando você vê, virou um Paraíba. Então, olha só a comparação, como é bonita, que todo mundo entende. Quando você explica as coisas de Deus, baseado nas coisas da terra, todo mundo entende. Olha só, eu falo e você repete. Esse homem que segue a palavra de Deus, olha o que diz aqui. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá o fruto no devido tempo. Suas folhas nunca murcham, e em tudo quanto faz, sempre tem êxito. Olha só, como uma árvore plantada na beira do rio. Lá em Piquete tinha um riozinho de ácido lá, que a fábrica soltava o ácido do rio, mas eu ia nadar sempre naquele rio, e minha mãe proibia de ir. E eu falava que não tinha ido não. Ah, mas ela olhava para mim assim, e aí chegava o rei. Por quê? Lá na beira do rio, você ri, né? Na beira do rio tinha uns pés de amora. Gente,
Mas cada amora, cada bicha desse tamanho assim. E não é gostoso? Enchia a mão de amora e mastigava. Pois quem já fez isso, levanta a mão. A amora não é gostoso comer de uma só não. É gostoso encher a mão assim e ó. Aí comia amora, comia amora. Depois lavava bem a boca, mas chegava em casa, eu não fui não, mãe. Abre a boca. A língua toda roxa e vermelha. Você comeu amora? Não, comeu sim. E onde tem amora por aqui? Hã? Onde tem amora? Lá na beira do rio e a sambava o samba do crioulo doido. Não é? Então, você vê, e às vezes está aquela secura. Você vai para a roça, está aquele pasto seco. E tem aquele pezinho lá, na beira do rio. Está tudo seco. Ele está na beira do rio, ele está de boa, não é verdade? Porque a raiz dele, ó, vai lá na água. Não é? Então pode ter o tempo que for. Pode estar a secura que tiver, o deserto que tiver. Aquela árvore plantada na beira do rio, está verde ou está seca? Ah, sempre verdinha. E sempre tem um fruto, pode chegar lá. Já comeu aquela goiabinha na roça, no meio do mato? Que delícia, né? Você compra essas goiabas aí no supermercado, na cidade grande. Aquela goiaba linda. Você mastiga, tem gosto de isopor. Não tem gosto de nada. Agora pega essa goiabinha vermelhinha, gostoso, né? Cheia de bicho, às vezes você morde assim. Tem só metade do bicho, né? O que é pior que achar um bicho da goiaba? É achar a metade dele, né? É pior. Mas você sabe que aquela... Geralmente essas goiabeirinhas de beira de rio, elas não tem bicho não. E é tudo docinha. E o araçá? Conhece o araçá? Quem conhece o araçá? Levanta a mão. Quanto tempo que eu não como araçá? Tem ainda na roça? Ele é pequenininho, é verdinho assim, não é? Aí você come, é um azedinho gostoso. E quem já comeu aquele agriãozinho da roça? Ai, meu Deus, até vontade de comer, entendeu? Ele é pequenininho assim, não é? O agriãozinho. Ele é amarguinho. Aí você faz um franguinho caipira, faz um angu e uma saladinha desse agrião. Lá em Piquete, na granja, lá em Piquete. Eu ia sempre com meus primos lá. Estava aquele tudo seco. Mas na beira do rio, a gente ia assim, ó. Cheio de aquele agriãozinho. Por quê? Ele está ali perto da água. E olha que comparação bonita. Uma pessoa que segue o caminho de Deus, ela é feliz porque ela está como aquela árvore plantada na beira do riacho. Dá fruto no tempo devido, porque ela está sempre lá com a água. Onde chega a água, chega a vida. Então uma pessoa que medita na palavra de Deus, que segue a palavra de Deus, ela vai ser feliz. Porque no tempo da seca, e tem tempo de seca, tem ou não tem? Tem tempo duro aí de seca. Tem estados do nosso país aí passando seca, e uma seca brava mesmo. Mas nesse tempo, e às vezes, na vida da gente, tem tempo de secura também? Tem ou não tem? Tem tempo de deserto, é verdade? Está tudo seco, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? E é nessa hora que a gente tem que estar plantado na beira de um rio. E essa palavra de Deus, que é esse rio. E o salmo continua: os maus, porém, não são assim. Eles são como uma palha carregada pelo vento. Por isso, não poderão enfrentar o julgamento. Os pecadores não têm vez na reunião dos justos. A palavra de Deus é tão forte, falando para nós hoje. E nós vemos no mundo de hoje, os maus exemplos dos políticos maus, os bons exemplos dos bons políticos. Os maus exemplos nós vemos de jogadores de futebol,
E quando vão entrar no campo, faz até o nome do pai, mas depois, parece um jumento, cavalo, quebra a perna de um e briga e vai lá não é? E vemos o testemunho de muitos jogadores que não fazem falta. Já viu que craque quase não faz falta? Quem é bom de bola mesmo, quase não faz falta. Não é verdade? Então a gente percebe isso. É feliz quem segue o caminho dos bons. Esse dia eu estava lá em Belo Horizonte, na casa do meu compadre, o deputado Eros Biondini, e ele me convidou para ir ver lá o Santos e o Atlético. Não é? Eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida, né, gente? Ô, seu juiz, pip, pega essa bola aí, pip. Nossa, tá agora, pip, pip. Mas é até bonito aquele povo, né? Aquela torcida. E ver o Tardelli lá, que foi convocado para a seleção. Como é que joga bola o cara, né? Primeiro toque do cara, de onde lê? O segundo toque, só de letra, o cara, ele não anda, ele parece que ele faz só, parece um bailarino, mas bailarino, homem mesmo, que vai dançando lá, firme com as pernas, né? O cara é um bailarino no futebol, e dá gosto ver um jogador assim, o cara quase não faz falta. E ver a beleza do espetáculo que é o futebol, que é a arte, não é? E o cara que entra com maldade, né? Tô aqui, os caras são bons de futebol, bom de bola, Betão bom de bola, Sapão, uma seleção aqui. Só olha para você ver pelo porte físico. Às vezes você entra com maldade no cara, quem se machuca? Não é nem o cara, é você. Você entra que nem um desesperado, o cara só para o pé assim, ó. Não é verdade? Às vezes quem entra com maldade acaba se machucando. Quem quer fazer o mal para os outros, o mal acaba voltando contra ela mesma. Não precisa nem rogar praga. Então, gente, a palavra de Deus está mostrando duas coisas opostas. Quem é feliz, quem segue o bom caminho, e por outro lado, quem não segue o bom caminho, não tem como ser feliz. Pois o Senhor protege a caminhada dos justos, mas o caminho dos maus leva à desgraça. O Senhor protege o caminho do justo. Embora às vezes pareça que Deus abandonou a gente. Ah, mas Deus me largou, peraí. Pelo amor de Deus, meu Deus. Na hora do desespero, a gente fica assim, ai meu Deus, peraí, o Senhor me largou aqui, eu estou sem rumo. E às vezes parece que Deus abandonou a gente. Parece ou não parece? Ah, mas pelo amor de Deus, eu estou rezando, estou indo na igreja, olha aí minha vida. Parece, só parece. Mas é feliz quem, apesar da tempestade, não abandona a Deus. Sabe, gente, nos tempos de hoje, controlador de voo é muito importante. Só que no Brasil fizeram um monte de aeroporto, lindo aeroporto. Só esqueceram de investir em controlador de voo. Me deu esse monte de problema que deu há tempos atrás. Mas o controlador de voo, ele é testado, ele é treinado na dureza lá dos treinamentos. E ele é treinado a ouvir um pedido de socorro no meio de muito barulho. Então tem o simulador de voo, e no simulador de voo, ele com aquele fone de ouvido, no meio de muito barulho, como se fosse uma tempestade. Tudo um treinamento, né? Aquele treinamento. Naquele simulador de voo e tal, no meio daquele monte de barulho, de raio, de chiadeira, tem lá um SOS, o pedido de socorro. E ele tem que identificar o pedido de socorro, ele tem que identificar as coordenadas que eles dão, né? Estou em tal região, que é isso que vai acontecer. Se o controlador de voo estiver no plantão dele, e algum avião tiver algum perigo, e às vezes com um problema de comunicação, com muito barulho, com muita interferência, o bom controlador de voo é aquele que vai saber ouvir aquela mensagem. Às vezes vem em código a mensagem. Às vezes a mensagem não vem
como ele esperava. E ele tem então que, esperto, entender. E muito mais o piloto. Ele tem que saber no meio da tempestade, entender bem as coordenadas que lhe foram passadas. Assim é comigo, com você, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes, no meio da tempestade da nossa vida, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus no meio da tempestade. Quem já passou por uma tempestade na sua vida, levanta a mão. Quem, sem entrar no mar, no seco, já viveu uma tempestade, levanta a mão. É ou não é verdade? Nessa hora, escute a palavra de Deus. É feliz quem segue o caminho, quem segue a palavra. Você precisa ler a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei ler. Pede para o seu filho ler para você, nem que for um versículo. Como é que você vai feliz se você não lê a palavra, não tem contato com a palavra de Deus? E aí você vê muitos absurdos aí, que as pessoas escutam e vão acreditando em tudo. Então é feliz quem teme o Senhor, quem no meio da tempestade escuta a voz de Deus, não a voz da tentação, não a voz do mal que quer iludir a gente. Então é feliz quem segue o bom caminho. E se está falando isso, quer dizer que tem muito maus caminhos por aí, e a gente sabe disso. Mas vai ser feliz quem seguir o bom caminho. Então, nessa palavra que nós estamos meditando do Salmo 1, em paralelo a ela, tem a segunda fala sobre a lei. Olha só o conselho de Deus. Não cesses de falar desse livro da lei. Qual é o livro da lei? A palavra de Deus, a Bíblia. Medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo o que nela está escrito. A lei de Deus está no seu coração. Então meditar nessa palavra. E essa palavra vai dizer aqui, ó, feliz é quem não segue o conselho dos maus. Em outra passagem de Jeremias, a palavra de Deus é forte. Ela fala assim: maldito o homem que confia no outro homem. Maldito aquele que faz da carne o seu apoio. Tem gente que vive em função do outro. Tem mãe que vive em função do filho. O Deus de muitas mães se chama seu filho e sua filha. Vive em função. E por causa disso, ela vive em função do filho. Ela dá opinião no casamento do filho. Ela entra no meio do casamento. Ela intromete. E também tem mãe que vive em função do filho. E quando o filho casa, vai embora. Dei tanta risada de um amigo do meu pai, que mora em Lorena. Encontrei com ele lá. Falou: oi, quantos anos não veio o senhor? Tudo bem? Ah, eu estou bem. Eu mudei para Lorena, porque o meu filho, ele amputou a perna. Então, ele amputou a perna, e a minha casa lá em Piquete, tinha muito degrau, mais de 10. Então eu vim para Lorena com ele, por causa dele, gostava muito de Piquete, mas mudei para cá. Falei: ah, mas ele está bem, ele está bem. Só aconteceu o seguinte: ele agora pôs uma perna mecânica. Aí ele voltou para Piquete e me deixou sozinho aqui em Lorena. Ai, não era para rir. Quem mandou você rir dessa história? Não é para rir, não, é triste. Mas eu não aguentei, gente. Eu dei risada. O pai mudou com o filho para Lorena, porque o filho amputou a perna. O filho botou a perna mecânica e voltou para casa e deixou o velho sozinho, né, Lorena? Acontece ou não acontece isso com muito pai e muita mãe? Não é verdade? Hoje temos casos aí de gente com 30 anos, 40, 50, esses velhos sem vergonha, 50 anos de casado, separando da mulher. Por quê? Viveu tudo em função dos filhos, se escondiam atrás dos filhos.
Quando ficaram os dois sozinhos em casa, não aguentaram. Não quer dizer que não é para ser um bom pai. Opa, é obrigação nossa, tem que ser muito bom pai. Um pai carinhoso, tem que cuidar dos filhos e cuidar bastante. Mas em tudo isso, nós temos que seguir a lei do Senhor. Quantos casos de suicídio nós vemos hoje? De namorado, quanto caso aí de namorado que mata todo mundo e se mata, por quê? Faz do namorado um deus, uma deusa. E quando ela termina aquele namoro, aquele noivado, a pessoa perde o sentido da vida. Por quê? Se apoiou na carne. Esperou tudo da vida daquela pessoa. E qualquer um pode falhar. Pode ou não pode? Qualquer um pode falhar. Só quem não falha? Deus. Só Ele não falha. Então, quantas pessoas que carregam uma vida cheia de decepção, por quê? Se apoiam nas pessoas, se apoiam nas coisas que têm, mas não se apoiam na lei de Deus. Hoje, a palavra de Deus está falando, é feliz quem segue a lei do Senhor, quem medita em Deus, quem medita nas coisas de Deus, melhor falando. Tem gente na hora do sofrimento, vai lá na cartomante para ela ler a mão, para ver, será que ele gosta de mim ou não gosta de mim? Eu vou casar ou ficar para a titia? Não é? Eu gostei do rapaz que falou aqui esses dias, que o amigo dele convenceu ele lá numa vidente, lá que via tudo que era o futuro, né? Aí ele bateu na porta e falou, quem é? Aí ele foi embora. Pô, peraí, isso é evidente. Entenderam a piada, né? Se ela fosse boa mesmo, nem perguntar quem é, né? Entra fulano, pelo nome. Perguntou quem é. Ué, ela não sabe nem quem eu sou, vai saber da minha vida, do meu futuro. E quanta gente acredita nisso, hein, gente? Acredita nisso. Vai em cartomante, vai em benzedor. Vai lá e paga. Paga a graça. Graça. A graça é graça. Como é que você vai pagar a graça? E se não pagar, você vai para o inferno. E aí a pessoa deixa lá o... Graça é graça, gente. Você vê quando você manda celebrar uma missa, tem uma espórtula, é diferente. É uma espórtula da missa. Mas graça é graça. Então quantas pessoas na hora do sofrimento, na hora da... Que nem Piquete, tempo do padre Alexandre Pereira da Silva, até eu mando alô para ele, mora lá em São Tiago, Minas Gerais. O padre Alexandre é um padre muito firme, não é? E uma vez fui com ele atender um rapaz que estava muito angustiado. Aí meia-noite ele acendeu uma vela para o diabo, pediu uma graça para o diabo, porque estava com muito medo. Mas e ficou birutinha, porque ele invocou o bicho apareceu para ele mesmo, na hora do apuro. Então quanta gente na hora do sofrimento vai lá no benzedor, vai na cartomante, vai ler horóscopo, para ver como é que vai ser o meu dia hoje. Ele está lá em São Paulo, está no metrô, está lá, touro, está aqui lá. Meu Deus, vem de pôr uma coisa aqui. Quanta gente vai seguindo os astros, cartomantes, videntes, e vai seguindo todas essas coisas, na hora do apuro, do sofrimento, e depois fala, padre, o Alexandre falava, o senhor sabe, na hora do apuro a gente apela para qualquer coisa. Ele falava, deixa Deus que pode todas as coisas lá no sacrário, e vai apelar para qualquer coisa. Apela aí para macumba, para fazer um mal para os outros, não é? Para fazer maldade. Quantas vezes, na hora do sofrimento, a gente deixa as coisas de Deus para fazer o mal? Porque as coisas desse mundo, a resposta é rápida. Você vê que as pessoas, muitas vezes, falam mal das coisas de Deus. Você vê, hoje estão querendo tirar a cruz. Até eu queria perguntar aqui, alguém sabe o nome desse deputado, desse senador, que está com esse projeto
para retirar a cruz dos estabelecimentos públicos, quem souber me manda. Ele vai perseguir, não precisa saber, né? O senador fulano de tal, o deputado fulano de tal, fez um projeto para tirar a cruz. Quem é essa pessoa? Precisa saber quem é que está com essa ideia, para a gente saber em quem a gente vai votar. Então, na verdade, é isso. E os maus fazem as coisas, às vezes, na surdina. E você não sabe quem é que fez, como é que foi feito. Mas é feliz quem segue a lei de Deus. Agora, essa felicidade não é ausência de problema, gente. Não é ausência de sofrimento. A gente pode estar no sofrimento, mas pode estar em paz. Lá em Piquete tinha a irmã Florisa. Ela estava há 45 anos na cama. Uma santinha. Ela nem sentava. Com 15 anos, teve paralisia infantil. E ela nem conseguia sentar. E uma vez eu levei os noviços lá de Lavrinhas para conhecê-la. E ela, numa alegria, ela cantava em línguas, um canto tão bonito, falava tanta paz, quanta saudade tenho dela. E eu falei, Florisa, fala para eles aí quanto tempo você está nessa cama. Ela falou, não, Nelsinho, aqui não é a minha cama, aqui é o meu altar, onde eu me ofereço todos os dias ao meu amado. Não é? Ela oferecia a Deus. Então, muitas vezes, você vai passar pelo sofrimento, você vai passar pela dificuldade, mas é feliz quem segue o bom caminho. E é nessa hora que a gente é provado, não é verdade? Na hora do bem bom, é fácil falar que é cristão. E na hora que vem a aprovação, que vem a dificuldade, na hora que vem o sofrimento. Eu estou aqui falando para vocês, mas tem no meu currículo 11 cirurgias, 3 natais do hospital, aniversário de 15 anos. E eu chorava mesmo. Eu era moleque, eu comecei com 12 anos, a primeira cirurgia, por causa do acidente que eu tive, a pancada que eu levei nos rins, na bexiga. Eu já falei muitas vezes aqui. E eu estava chorando lá, porque eu sabia que aquele curativo ia doer. Eu sabia, não tinha jeito, o médico ia apertar a cirurgia para vazar, estava inflamado, eu sabia. Eu começava a chorar na minha cama, quando eu ouvia o carrinho de curativo vindo bater no vidro de éter, com o vidro de metiolate, começava a chorar lá no... Chegava aquele médico e falava assim, ô molenga, você é um homem ou um rato? Eu falava, um rato. Não tinha medo de admitir que era um rato. Chorava mesmo. Quem já chorou aqui? Chorou não. Mas chorou para Deus ou chorou assim por chorar só? Tem que chorar para Deus. Ó meu Deus, aqui se chora aqui para o Senhor aqui, ó. Vê o que o Senhor pode fazer aí. Mas eu tinha certeza que Deus estava comigo, que Deus não me abandonava, que eu estava num momento de sofrimento ali, mas que eu ia ficar com Ele, que eu não ia largar na mão dele. E numa dessas vezes em que eu fui lá no Hospital do Servidor do Estado, lá no Rio de Janeiro, um hospital enorme, ficava no 6º andar e o centro cirúrgico era no 10º andar. Então punha a gente na maca, punha no elevador frio, que geralmente quem já fez cirurgia aí, o centro cirúrgico é frio, né? É gelado, tem que ser, para questão de segurança, de infecção, né? Aquele frio, aí subia, aquele povo tudo mascarado. Se for gente boa, não estava mascarado, né, gente? Tudo bandido, aqueles bandidos, tudo mascarado lá, tal. E nesse percurso, a gente ficava muito nervoso. Então dava um pré-anestésico. Lá na cama, no seu leito, dava uma injeção. Isso aí é meio grogue. Só que eu tinha alergia, tenho alergia à dolantina, que é um pré-anestésico. E eu tomava esse pré-anestésico. Quando dava anestesia, fazia a cirurgia. Depois, quando eu estava voltando, eu ficava doidinho. Queria bater no médico, arrancar soro. E acordava à noite todo amarrado, cheio de dor. E a enfermeira falava, que papelão que você fez, né, Nelsinho? Eu falei, eu fiz o quê? Eu nem sabia o que eu tinha feito. Então, dessa vez, numa das cirurgias, acho que era a 9ª ou a 10ª, eu não tomei esse pré-anestésico. E na hora que ia sair,
a maca, eu falei, peraí um pouquinho. E peguei a Bíblia e abri. Muitos criticam isso de abrir a Bíblia assim. Mas é melhor abrir a Bíblia assim que não abrir nunca. Porque tem gente que tem a Bíblia novinha, ó, a Bíblia está novinha, não lê, está lá novinha mesmo. E eu abri a palavra de Deus. Isso é uma passagem, está? Isaías 41:10. E eu li na hora aquela passagem e falava assim: eu falo e você repete, nada temas porque eu estou contigo. Eu venho em teu auxílio. Nada de medo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Gente, aquela palavra para mim foi melhor que muito pré-anestésico. Caiu no meu coração, me acalmou, me serenou. Até nisso, não lances olhares desesperados. Você chega no centro cirúrgico, já põe sua mão para cá, sua mão para lá, né? Põe um soro de um lado, e eu ficava olhando aquele espelho em cima, um reloginho, tic, tic, tic. A enfermeira mexendo lá no instrumento cirúrgico. Até nisso Deus falou, não fica olhando para cá desesperado, eu estou contigo. E essa palavra, em muitos momentos da minha vida, momentos de sofrimento, de crise, quando eu abro a palavra, ela me sai. Qual é a palavra da sua vida? Você tem uma palavra que marca a sua vida na Bíblia? Você fala, olhando para mim assim, você não tem? Procure essa palavra. Uma palavra que marque a sua vida, que naquele momento duro você pega aquela palavra e fica firme. E vem o sofrimento, e vem a luta, e você está firme ali, na hora da dor, não é? Na hora da anestesia geral ali, aquela palavra vem e dá forças. E passe o tempo que passar, na hora do sofrimento que vem, que bate a nossa porta, você fala, Ele está comigo. Eu não preciso olhar desesperado. Olha, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Eu não preciso olhar assim. E nada temas, eu estou contigo. Aí você enfrenta o mundo. Você enfrenta as tempestades. Você enfrenta as dificuldades. Você enfrenta as dificuldades da sua família. Porque tem ou não tem problema na família? Quem tem problema na família? Todo mundo tem. Tem ou não tem? Mas é a sua família. Quer trocar a sua família por outro, não tem problema? Como é que você vai negar o seu sangue, não é verdade? Todo mundo tem problema, tem dificuldades na família. Família tem de tudo, tem ou não tem? Tem gente boa na sua família? Tem boca suja? Tem tico-tico no fubá? Tem algum padre? Diácono? Alguma freira que é parente? Coroinha tem? Ministro da Eucaristia, parente? Tem boiola na família? Eu tenho também. Tem pingaiada? A família tem de tudo, né, gente? Mas é sua família, é o seu sangue. Você vai negar a sua família? Meus irmãos que brincavam assim, quando tinha um primo assim, ou uma prima, que era bom de lambada, falavam, o primo do Nilson chegou aí, é meu irmão. Primo da Cláudia, a gente brincava um com o outro. Esse é meu irmão, é primo também. Olha, esse é o primo, isso aqui. Não é? Não adianta querer negar o sangue. Então, meditar na palavra de Deus não é alienar. Porque uma religião que divide a família não é religião, é seita. Religião não é para dividir, é para unir. Uma religião que divide a família, uma religião que proíbe os outros de ir na casa do pai, da mãe, do irmão, porque ele é o idólatra, porque ele não é convertido, porque ele não aceitou Jesus. Uma religião que passa por cima do quarto mandamento, honrar pai e mãe. Que religião que é essa? A religião é para unir. E muitas vezes com a nossa família, com aquelas coisas que nós acreditamos, com as coisas que a gente ouve, às vezes que desagrada a gente, com as gozações que fazem a nossa fé, é a nossa família. E você vai lembrar dessa palavra: feliz quem segue a lei do Senhor.
E essa meditação da palavra de Deus vai te dar forças. Quem sabe o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a uma hora? Nós não sabemos. Temos que estar com a palavra de Deus no coração. E vai ser legal quando você lê a palavra de Deus. Às vezes está andando para a rua, você lembra aquela palavra de Deus. Eu gostava de jogar bola. E aquelas peladas começava, que a gente chamava, começava às vezes 1h da tarde, acabava 7h da noite. Nossa Senhora. E às vezes o dono da bola, é que nem dono de banda, né? Geralmente o dono da banda não toca nada. Ele quer dar palpite, quer cantar, quer tocar o instrumento. E o dono da bola sempre é ruim, né? Aí o dono da bola via, estava um chapéu dele, ria, ele pegava a bola e ficava. Não era assim. Não vou jogar mais. Não vou levar a bola embora. Não, aí ficava meia hora. Não, vamos jogar. Ele está gostando. Não gostou não, não vai gostar não. Aí meia hora para convencer. Aí começava o jogo. Aí dava um vão nele de novo. E ria, pegava. Aí ele está rindo. Aí mais meia hora. Só até sentava no chão. Mais meia hora para convencer o cara a deixar a gente jogar bola de novo. Ela não era assim. Geralmente é assim, né? Num jogo de futebol da roça. Até você convencer aquele que é ruim de bola, mas é o dono da bola, a devolver a bola. Nossa, era sempre uma dificuldade, né? Até que a gente perdia a linha, acabava o jogo mais cedo, mesmo, que não aguentava mais. Então pode ser que na sua partida, a partida da sua vida está enrolada. Nossa, está aqui, não resolve. E é gostoso quando até mesmo numa partida de futebol tem a oração. Estava jogando uma vez, um abraço para Clécio, nosso juiz. Fez o gol contra. Na hora eu falei, mas espera aí. Se o meu reino está dividido, como poderá subsistir? Na hora do gol contra, veio essa palavra. Jesus fala, né? Que falavam que ele expulsava o demônio. E ele expulso. O demônio, como é que eu posso assistir? Sim. O reino dividido. É a de Deus. Dita nessa força a dificuldade do dia. Nosso bom Senhor. Sai Deus hoje. É a segunda. A pergunta é a mensagem de Deus para mim hoje. Tem gente que acha difícil a palavra de Deus, mas também quer começar pelo Apocalipse. Tem um pessoal que gosta do Apocalipse, né? Pessoal que chapa o coco aí, que fuma um baseado, dragão de 10 chifres. Ai, que legal, muito legal. A pessoa gosta de ler esse, fuma um baseado e vai ler. Não é? Mas você tem que ler a palavra de Deus com essa pergunta do padre Jonas, que era chamado, o nome dele é padre Jonas Abib, libanês, e muitos falavam, o padre Jonas da Bíblia. E ele não corrigia, não. Ele fala que você tem que ler a palavra de Deus assim. Você leu a palavra, o que está falando para mim essa palavra? O que eu vou aplicar na minha vida essa palavra? Cada vez que você vai à missa, cada vez que você vai numa oração, ou que você dá uma lidinha no versículo, como é que eu vou aplicar na minha vida isso que eu estou lendo aqui? Porque o reino de Deus não é teoria. O reino de Deus é a prática, é a vivência. E sabe, esse título desse salmo é: feliz quem segue a lei do Senhor. É feliz quem segue o bom caminho. Isso é uma certeza para nós. É feliz. Não está dizendo que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades, que você não vai ter sofrimentos. Vai dizer que mesmo em meio a sofrimentos, a dificuldades, a sofrimentos, a problemas, você vai ser feliz. Por quê? Você está seguindo a Deus, seguindo os passos do Senhor, seguindo os passos. E sabe, se você, pensando em seguir os passos do Senhor, tomou o caminho errado, não era aquele caminho,
não era aquela pessoa, não era aquele grupo, não era aquela decisão que era para você ter tomado, mas você rezou. E Deus viu o seu bom coração, Ele viu que você estava querendo fazer a vontade dEle. Quando Deus vê isso, mesmo que era você ir para a Serra da Bocaina aqui, e você foi para a Serra da Mantiqueira, porque você deu um passo na reta intenção, guarde bem isso, de fazer a vontade de Deus. Deus dá um jeito de consertar o caminho errado que você fez. Você entendeu? Pensando em fazer a vontade de Deus, digamos que você se enganou, que você entendeu errado, mas no seu coração, aí você fica, meu Deus, e agora? Meu Deus, puxa vida, eu pensei que era certo, eu pensei que era, eu falei errado para o meu filho, não era isso que era, mas eu rezei, porque você fez, pensando em fazer a vontade de Deus. Deus viu, Deus é um pai, Ele vai dar um jeito de arrumar um, sei lá, ótimo caminho, um retorno, um jeito para você achar o caminho. Até mesmo você que tem dificuldades, que tem gente, e eu não posso falar que são as mulheres, que falam, entra aqui, à esquerda, que a mão é direita, de direção, né? Aí esse gelo lá em Lourdes da Risada, pescar, aí filho, quando eu vi, está, errou, peguei luz, voltar. Um amigo dele também tem problema na cabeça, então os dois estavam, mas é assim nas coisas de Deus, só dê o passo. Não fique parado. Dê o passo para fazer a vontade de Deus. Tem gente que é tão equilibrado que não sai do lugar. Então você precisa ter a coragem de dar o passo, de buscar na palavra de Deus. E muitas vezes acontece com você em relação à canção nova, não é verdade? Quem estava em casa e ouvindo uma palestra, uma homilia numa missa, uma mensagem, Deus falou com você, levanta a mão, é ou não é verdade? Você estava lá, perguntando para Deus, como é que fazia, como é que falava com o seu filho, como é que agia, e você ouviu na canção nova, aquela palavra, levante a mão, é ou não é verdade? Obrigado a você, que é um contribuinte da canção nova, levante a mão, quem é contribuinte da canção nova? Deus e pague. Você que não é, acabando essa palestra, procura o clube do ouvinte e fala, eu quero ser contribuinte da canção nova. Porque a sua contribuição vira mensagem, vira a palavra de Deus para muita gente que está perdida por esse mundo. E gente, quantas vezes, viajando por esse mundo afora, ou aqui mesmo na canção nova, quando a gente pede o testemunho, o que foi para você este momento? Chega assim um tanto de folha assim, ó, de gente que ouviu uma palavra aqui na canção nova e ia cometer o suicídio, não cometeu. De gente que ia se separar, gente que ia fazer uma besteira e não fez. Por quê? Ouviu na canção nova uma palavra. Quem já viu esse testemunho na canção nova? Levanta a mão. Você está cansado de ver isso, não é? Obrigado a você que contribui com esta obra e mantém a gente no ar, levando essa palavra. E a gente não tem nem ideia. Para terminar, eu digo, tempos atrás, a gente foi numa peregrinação para a Terra Santa, conhecemos uma moça, até mando um abraço para ela, chama-se Sibeli, uma linda moça, e ela mora, sabe aonde? No Egito, lá no Egito, e ela não conhecia a canção nova, não era convertida, não era católica, e namorando noiva de um rapaz em São Paulo, voltou, terminou o namoro e voltou para o Egito, dar aula numa escola de inglês. E lá, um dia, na casa de uma amiga, ela viu a canção nova, que lá pega pela parabólica também, nosso sinal de Portugal. Um abraço para Portugal, nossos queridos irmãos de Portugal, que mantenha também Portugal no ar, e de Portugal então sai a mensagem para África e Oriente Médio. E essa moça então me dizia para ir para Márcia, já faz 5 anos, ela comprou uma parabólica
só para assistir a Canção Nova. E lá no Egito, ela não sente mais solidão, porque ela ouve a palavra de Deus na nossa bela língua portuguesa, língua brasileira, pela Canção Nova. Obrigado a você que mantém essa obra no ar, que com a sua ajuda leva essa palestra, vai levar a adoração agora há pouco, leva a nossa palavra ao mundo inteiro. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique de pé agora.